Na imensidão do nosso planeta, tem um lugar onde a conexão com o passado é tão intensa que descobri-lo pode ser quase como viajar no tempo. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer a Etiópia, um país famoso não só por ser um dos mais baratos do mundo, mas também pela beleza de seus homens e mulheres, tribos ancestrais que trocam animais por esposas ou construções milenares habitadas e esculpidas nas rochas a centenas de metros de altura. Uma nação com tradições únicas, como a de sociedades ancestrais com homens que têm várias esposas, cidades onde os habitantes tratam como animal de estimação um dos animais mais perigosos da África, ou tradições tão controversas como o casamento por rapto dos Ororo, o salto do touro e os chicotadas dos Hammer, ou os casamentos potencialmente letais dos Karo. A região onde foi descoberta Lucy, uma das nossas primeiras antepassadas conhecida como a primeira mulher da humanidade. Um território que contém o ponto mais quente da Terra, onde uma tribo misteriosa consegue sobreviver a temperaturas nas quais qualquer ser humano desapareceria em menos de uma hora. O país onde o café foi descoberto, quando alguns pastores perceberam que algumas bagas vermelhas davam poderes sobrenaturais às suas cabras. Uma região que guarda segredos como a Arca da Aliança, uma relíquia sagrada protegida zelosamente por um monge venerado conhecido como o Guardião da Arca, em uma ilha misteriosa cercada por águas cheias de crocodilos. Preste atenção e não perca este vídeo para conhecer as curiosidades que fazem da Etiópia um dos lugares mais fascinantes da Terra. Vamos começar. Como você vai ver agora, viajar pela Etiópia, com suas impressionantes cidades milenares e suas igrejas ou edifícios escavados nas rochas, é o mais próximo que se pode chegar de viajar ao passado. Sua rica herança cultural, sua arquitetura única e suas tribos e tradições ancestrais fazem com que explorar este país seja o mais próximo que se pode chegar de mergulhar em outro tempo distante, onde a vida funcionava de maneira diferente. Localizada no Corno de África, no nordeste do continente africano, a Etiópia é um país com um terreno acidentado e variado, muitas vezes extremo, que tem muito a ver com sua fascinante realidade. Suas paisagens incluem altas montanhas e regiões desérticas, com um clima que varia drasticamente de zonas áridas e quentes, contendo o ponto mais quente da Terra, áreas frescas e montanhosas, muitas vezes geladas. Essa complexidade geográfica influenciou sua história e cultura de uma maneira extraordinária, como você verá a seguir. Com uma população de mais de 120 milhões de habitantes, a Etiópia é o segundo país mais populoso da África, atrás apenas da Nigéria. Entre sua população, 70% são cristãos, 29% são muçulmanos e apenas 1% mantém crenças tradicionais. Sua densidade populacional é bastante alta, com grandes concentrações em áreas urbanas como Addis Abeba, a capital, e também em regiões agrícolas. Algo que poucos sabem é que Addis Abeba é uma das 4 capitais mais altas do mundo, pois está localizada a mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Além disso, é a segunda cidade com mais embaixadas do mundo, superada apenas por Genebra, na Europa. Com uma área de aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros quadrados, a Etiópia é também um dos maiores países da África, comparável em tamanho a países como o Peru. Apesar de seu enorme tamanho, a população está distribuída em comunidades que mantiveram suas tradições e modos de vida ao longo dos séculos, como as tribos Karo, Hammer e Ororo, que mantêm tradições e rituais realmente controversos. Antes de entrar nesse assunto, é importante entender que o passado da Etiópia é tão fascinante quanto seu terreno. No ano de 1974, o país testemunhou a descoberta de Lucy, o fóssil mais antigo e completo de um Homo sapiens moderno encontrado até hoje. Sua descoberta no Vale do Rift Etíope proporcionou uma janela inestimável para o passado evolutivo de nossa espécie, revelando detalhes cruciais sobre os primeiros ancestrais humanos. A importância de Lucy reside em sua antiguidade e no estado excepcional de conservação do fóssil, que data de aproximadamente 3,5 milhões de anos. Pode parecer estranho que uma múmia descoberta na Etiópia há milhões de anos tenha recebido um nome tão ocidental.
Isso se deve ao fato de que a música dos Beatles, intitulada Lucy in the Sky with Diamonds, estava tocando no acampamento dos cientistas no momento da descoberta. Considerada a mãe da nossa espécie, Lucy representa um elo crucial no processo evolutivo que levou ao desenvolvimento do Homo sapiens. Essa conexão direta com o passado profundo da humanidade faz da Etiópia um lugar de imenso valor histórico e científico. Uma descoberta que reforça a ideia de que a Etiópia foi um dos pontos mais importantes na evolução humana. Uma evolução humana que se reflete como em nenhum outro lugar nas aldeias e etnias que vivem neste país, mantendo rituais e tradições realmente surpreendentes. Entre elas, uma das mais famosas e fotografadas é a tribo dos Hamer, uma sociedade tão chamativa pela forma como tingem o cabelo e o corpo, quanto pelas roupas ou pela falta delas, e acima de tudo, por seus costumes, já que vivem hoje como viviam há milhares de anos, trocando vacas por esposas e praticando rituais de iniciação realmente chamativos, como o conhecido como a Festa do Touro. Essa ligação entre homens, mulheres e gado, que também é compartilhada por outras tribos vizinhas, como os Karo, culmina no ritual mais importante para os jovens do Hamer, a Festa do Touro, a cerimônia de iniciação dos Hamer, onde os jovens devem subir nas costas dos touros sem roupa, demonstrando coragem e força para serem reconhecidos como homens adultos. A Festa do Touro, conhecida entre os Hamer como Ukulibula, é o ritual central que marca a passagem dos jovens para a idade adulta. Essa cerimônia não tem uma data fixa no calendário, mas é celebrada quando a comunidade considera que um grupo de jovens atingiu maturidade suficiente, geralmente por volta dos 15 ou 16 anos. Quando isso acontece, os anciãos e líderes tribais são responsáveis por determinar quem está preparado para participar, com base em sua força, destreza e conhecimento dos costumes. A origem do Ukulibula remonta a tempos ancestrais e está profundamente ligada à importância do gado na sociedade Hamer. A prova simboliza a capacidade de um jovem de enfrentar desafios físicos, assumir responsabilidades dentro da comunidade e demonstrar que está preparado para cuidar do gado e de sua futura família. Cada aspecto do ritual tem um significado para eles, desde a seleção dos touros até a disposição dos espectadores, que incluem familiares e membros de toda a aldeia. O ritual começa com a preparação dos touros, animais que representam força e resistência para esta tribo. Os jovens devem correr e saltar sobre as costas de pelo menos 7 touros, alinhados um atrás do outro, para superar a prova e serem considerados adultos. Este ato não é um espetáculo físico. É mais um teste de coragem, equilíbrio e resistência, pois qualquer queda pode significar que o jovem terá que esperar mais tempo antes de ser reconhecido como adulto. O número de touros e a dificuldade da prova variam de acordo com a tradição local de cada aldeia Hamer. A participação das mulheres e a forma como elas o fazem é um dos elementos mais impactantes e marcantes da Festa do Touro e das tribos do país e do mundo, pois durante esta cerimônia, por mais controversa que possa parecer, algumas mulheres pedem para serem chicoteadas com varas, mostrando coragem, compromisso com a tradição e orgulho pela sua comunidade. Este ato, longe de ser uma obrigação, é voluntário e desejado. Para elas, receber os açoites é um símbolo de força e um meio de demonstrar sua lealdade aos valores da tribo. As cicatrizes resultantes são consideradas marcas de honra, visíveis para todos e reconhecidas como parte da linguagem corporal da comunidade. O açoite também tem um componente social e emocional. Durante a cerimônia, as mulheres que participam mostram sua resistência e beleza, o que pode atrair a atenção dos jovens que estão iniciando. Isso é tipo um ritual de cortejo e paquera, embora não implique relações íntimas imediatas. É mais um jogo de sinais que permite que os jovens e as mulheres interajam dentro do quadro da tradição e talvez estudem quem poderia ser sua futura esposa. Passar no teste dos touros significa que o jovem Hamer é considerado um homem adulto dentro da comunidade. Os líderes tribais e anciãos observam atentamente, e só eles podem declarar se o jovem completou com sucesso o Ukulibula. Alcançar esse status significa acesso a maiores responsabilidades,
reconhecimento social e, em muitos casos, o direito de se casar e receber vacas como dote para começar sua própria família. Durante a cerimônia, os jovens Hammer não recebem cicatrizes físicas, mas algumas aldeias aplicam marcas simbólicas nos braços ou nas costas para indicar que eles completaram essa iniciação. Esses sinais funcionam como testemunho visível de coragem e maturidade, semelhantes às cicatrizes das mulheres que participam dos açoites. Em algumas ocasiões excepcionais, são concedidos prêmios simbólicos como reconhecimento, que podem incluir um touro jovem do rebanho da comunidade ou a aprovação para escolher sua primeira esposa. Para os Hammer, cada gesto, cada salto sobre os touros e cada chicotada estão impregnados de simbolismo e tradição. Dessa forma, a pele se torna uma tela que reflete a coragem, a força e a participação ativa na vida comunitária. Para os Hammer, o Culibula não é apenas um rito de iniciação. É um ato de identidade que conecta os jovens com seus ancestrais, com o gado e com a comunidade. Este ritual, intenso e visualmente impactante, permite compreender a interdependência entre homens, mulheres, gado e comunidade, mostrando como uma cerimônia pode resumir séculos de tradição, cultura e simbolismo em apenas algumas horas de celebração. As roupas que os Hammer usam, ou melhor, o que eles quase não usam, é outra característica marcante. Devido ao calor intenso do Vale do Omo, os Hammer costumam usar perucas de pele, cintos e vários adornos, em vez de roupas completas. As mulheres, seguindo a tradição da tribo, não costumam usar sutiã ou top para cobrir o tronco, já que a nudez faz parte da sua cultura e dos rituais. E não tem relação com exibicionismo, mas sim com práticas ancestrais adaptadas ao clima e ao ambiente. Esse estilo de vida não tem nada a ver com exibicionismo. É mais uma prática ritual e cultural que simboliza pureza, conexão com a terra e autenticidade dentro da cerimônia e da vida cotidiana. Essa vida sem roupas também faz sentido quando se observam as cicatrizes que os homens e mulheres Hammer exibem. Para os membros dessa tribo, essas marcas não são meros adornos, pois cada cicatriz tem um significado profundo, representando coragem, passagem para a idade adulta, conquistas pessoais ou lealdade à comunidade. Os homens, por exemplo, costumam fazer incisões cerimoniais nos braços, peito ou costas, mostrando com orgulho sua força e resistência, enquanto as mulheres também carregam marcas que simbolizam sua dedicação e participação nos rituais tribais. No caso das mulheres, algumas dessas cicatrizes geralmente vêm da festa do touro que você conhecia, onde elas participam pedindo para serem chicoteadas. Como você pode ver, a história da Etiópia é marcada por uma rica herança que remonta a milênios. Uma das figuras mais destacadas de sua rica herança cultural é a Rainha de Sabá, uma figura emblemática do Antigo Testamento. De acordo com as escrituras e tradições etíopes, a Rainha de Sabá empreendeu uma viagem épica de seu reino. Localizado no que hoje é a cidade de Aksum, no norte da Etiópia, até Jerusalém. Uma viagem épica, mas certamente menos perigosa do que a viagem que você conhecerá mais tarde, potencialmente letal, realizada pelos homens da tribo Karo com a intenção de conseguir uma esposa. Mas antes disso, voltemos à Rainha de Sabá. Sua visita à corte do rei Salomão é uma das narrativas mais famosas da Bíblia, onde sua inteligência e sabedoria deixaram uma impressão duradoura. Este encontro entre a Rainha de Sabá e o rei Salomão não só marcou um momento crucial na história bíblica, como também cimentou a conexão entre a Etiópia e a antiga Jerusalém. Esta influência da Rainha de Sabá e o seu legado refletem-se em Aksum, a sua cidade ancestral, considerada um local sagrado e central na história da Etiópia. O reino de Aksum foi uma das civilizações mais poderosas do mundo antigo. Aksum é conhecida por sua arquitetura monumental e por ser um centro comercial e cultural na região, destacando-se também atualmente como uma das cidades mais importantes e bonitas da Etiópia. Como mencionamos, existem inúmeras etnias e sociedades na Etiópia, muitas delas tão antigas quanto a histórica cidade de Aksum, que mantém formas de vida que para muitos de nós podem parecer surpreendentes, até mesmo extremas. Entre todas,
A forma como a tribo Karo consegue esposas é especialmente impressionante. Para conseguir isso, os homens precisam embarcar em aventuras perigosas que, em alguns casos, podem custar-lhes a vida, enfrentando a hostilidade do terreno, a presença de predadores e os desafios do rio Omo. Os Karo habitam o Vale do Omo, no sul da Etiópia, e são vizinhos de tribos como os Hamer. No entanto, ao contrário de outras etnias da região, os Karo são extremamente poucos, com alguns estimando que restam menos de 1.000 indivíduos. Essa escassez os torna uma das tribos mais ameaçadas do planeta, enfrentando um delicado equilíbrio entre preservar suas tradições e sobreviver em um ambiente hostil e em constante mudança. Uma das práticas mais controversas e conhecidas dos Karo é a troca de mulheres por gado, principalmente cabras, em contraste com os Hamer, que também realizam esse dote, mas o fazem por vacas. Para eles, o gado é muito mais do que riqueza. É a base da sobrevivência, o sustento da família e a continuidade da comunidade. Quanto mais cabras um homem possui, mais esposas ele pode manter. A poligamia, portanto, não é apenas um símbolo de status, mas uma estratégia de sobrevivência. Cada esposa contribui com mão de obra e cuidados domésticos, garantindo que a família e o gado possam prosperar em um território tão difícil. Mas a busca por uma esposa não é um processo simples nem seguro. Os homens muitas vezes precisam empreender longas viagens de suas aldeias até cidades ou mercados distantes, onde podem conseguir o gado necessário para o dote. Essa viagem pode percorrer dezenas de quilômetros através de um terreno traiçoeiro, onde leões, hienas e outros predadores espreitam tanto o homem quanto o gado que ele transporta de volta para a aldeia. Cada passo exige extrema vigilância e estratégia, tornando essa expedição uma das aventuras mais arriscadas de suas vidas. Da Mundo Sem Censura, desejamos que, caso você tenha a intenção de se casar ou já tenha se casado, a aventura não seja tão perigosa quanto para os Karo. Deixe um like agora para que assim seja. Obrigado. Para proteger suas famílias e seu gado, os Karo desenvolveram aldeias circulares estrategicamente organizadas, onde as casas de barro, madeira e palha estão dispostas em torno de um espaço central aberto. No centro, o gado fica concentrado durante a noite, e os homens vigiam os perímetros, criando um sistema de proteção natural contra predadores. Essa disposição arquitetônica reflete não só engenhosidade e adaptação, mas também um profundo conhecimento da natureza e do ambiente hostil que os cerca. Outra prática única dos Karo, visível a olho nu, é o corte cerimonial da orelha em forma de V, que alguns homens fazem para indicar que são casados. Cada corte é um símbolo do estado civil, e em casos de poligamia, os homens podem ter vários cortes, um para cada esposa, funcionando como um lembrete permanente de seu status e das responsabilidades que ele acarreta. O mundo dos Karo combina perigo, estratégia e tradição em um equilíbrio delicado. A poligamia, as viagens arriscadas, as aldeias fortificadas e os símbolos corporais formam um conjunto de práticas interdependentes que lhes permitiram sobreviver durante séculos, em um ambiente onde a vida cotidiana é marcada pela seca, pelos predadores e pela pressão das tribos vizinhas. A cada expedição, a cada corte na orelha e a cada dote de cabras entregue, os Karo mantêm viva uma cultura milenar, enquanto enfrentam a ameaça constante de extinção. São poucos, isolados e extremamente vulneráveis, mas sua história, seus rituais e sua resistência os tornam um dos grupos humanos mais fascinantes e enigmáticos do planeta. Um legado vivo que parece parado no tempo, mas cuja sobrevivência depende da coragem e da coesão de cada membro da tribo. Provavelmente, as cabras e as vacas são tão importantes para essas tribos quanto uma das relíquias mais sagradas da humanidade, a Arca da Aliança, que está guardada em Axum. De acordo com as crenças locais, a arca, que dizem conter as tábuas dos 10 mandamentos, é o objeto mais sagrado da Etiópia e um dos tesouros espirituais mais enigmáticos do mundo. Mas poucos sabem que sua custódia não é responsabilidade de um grupo ou instituição, mas de um único monge, escolhido pela tradição e pela fé, o conhecido como Kahen ou Guardião da Arca. Esse guardião mora em Axum
a antiga cidade que ficou famosa pela rainha de Sabá, e o coração do reino de Aksum. A vida do Karen é totalmente dedicada à Arca, e ninguém fora da igreja sabe seu verdadeiro nome. Nem mesmo os fiéis conhecem detalhes de sua história pessoal. Sua existência permanece envolta em segredo, e ele só pode ver a relíquia dentro da pequena capela onde ela é guardada. Dizem que esse monge tem uma devoção inabalável, uma disciplina espiritual que o torna capaz de dar a vida para proteger a Arca. Nenhum estranho pode se aproximar da capela, e o guardião é o único que decide quando e a quem é permitida a presença cerimonial. Sua vida é uma mistura de oração constante, vigilância e solidão, e sua figura se tornou um símbolo de mistério e poder na tradição etíope. A lenda diz que até mesmo os imperadores e líderes religiosos respeitam sua autoridade absoluta sobre a Arca. Para os etíopes, o Karen é o protetor da história, da fé e do pacto divino, um homem cuja existência está indissoluvelmente ligada à Arca e cuja missão transcende a vida terrena, tornando-se um guardião entre o mundo dos homens e o sagrado. A Arca não se encontra em qualquer lugar. Segundo a tradição, está guardada num local secreto, uma ilha sagrada que apenas alguns conhecem. Para chegar até ela, disse que é necessário pedir permissão aos líderes religiosos locais e que nenhum viajante pode aproximar-se sem a devida autorização. O acesso à Arca, mesmo dentro da cidade, é exclusivo e controlado, e só pode ser feito de barco ou por caminhos vigiados pelos monges guardiões. As águas que cercam esse santuário lendário são temidas tanto por sua profundidade quanto pelos crocodilos que nelas habitam. Criaturas que, segundo as histórias, atacam quem tenta se aproximar sem respeito ou permissão. Dessa forma, cada viagem até a Arca se torna um ato carregado de risco, fé e mistério. Não é apenas uma questão de distância física, mas de superar os obstáculos que a tradição, a natureza e a lenda colocaram para proteger o sagrado. O Karen garante que apenas aqueles que merecem ver a relíquia possam se aproximar, tornando cada encontro um momento único e carregado de significado espiritual. A combinação de segredos, perigo e custódia manteve intacto o mistério da Arca durante séculos, transformando Ashum em um dos lugares mais enigmáticos do mundo. Esses mistérios e tradições podem estar relacionados com a incrível resistência da Etiópia à colonização durante séculos. No século XIX, no ano de 1896, o país se tornou o primeiro estado africano a derrotar uma potência colonial europeia, a Itália, na Batalha de Adwa. Graças a essa vitória, a Etiópia manteve sua independência enquanto a maior parte da África estava sendo colonizada, tornando-se um caso único no continente, o que explica em parte sua forte identidade cultural e a preservação de tradições milenares, como as que cercam a Arca e as tribos do Vale do Omo. A combinação de sua geografia extrema, seus líderes, tradições e capacidade de sobrevivência permitiu que este país conservasse até hoje segredos e tradições culturais que para o resto do mundo pareceriam lendas. Embora tenha sofrido uma breve ocupação italiana no século XX, a nação permaneceu como uma das poucas no mundo que nunca foi completamente colonizada. Essa resistência à dominação estrangeira permitiu que os costumes, a arquitetura e a rica herança cultural etíope fossem preservados em sua forma autêntica e vibrante. Muitos lugares na Etiópia preservam de forma excepcional a essência deste país mágico. Entre eles, provavelmente o que melhor encarna esta viagem ao passado é Lalibela, uma das joias mais surpreendentes do patrimônio etíope e certamente uma das igrejas mais extraordinárias e maravilhosas do planeta. Lalibela é famosa por suas igrejas e pelo local onde elas se encontram, pois por mais estranho que possa parecer, essas construções foram escavadas na rocha. Uma maravilha arquitetônica e espiritual que data do século XII. Essas igrejas em Lalibela foram esculpidas diretamente no solo de pedra vulcânica, um processo que exigiu uma habilidade técnica incrível e uma profunda devoção. Os artesãos começaram a escavar a partir do topo, esculpindo a rocha para baixo para criar essas estruturas monolíticas. Esse método, conhecido como escultura em rocha,
permitiu a criação de igrejas totalmente integradas à paisagem natural. A Igreja de São Jorge, com sua forma de cruz e seus detalhes intricados, é certamente a mais conhecida e oferece uma visão do profundo legado religioso e cultural da Etiópia. Além de Lalibela e Aksum, o Vale do Rift é um dos cenários mais impressionantes e fascinantes não só deste país, mas de toda a África. Este vale é mais bem uma imensa fratura geológica, que atravessa o leste do continente desde o Mar Vermelho até Moçambique, podendo ser observada do ar como uma cicatriz que divide a África em duas metades, testemunho do poder titânico da natureza. Este vale se formou há milhões de anos devido à atividade das placas tectônicas. A crosta terrestre foi se esticando e se separando lentamente, criando uma fenda gigante que afundou entre as bordas mais elevadas. Com o tempo, esse processo deu origem a montanhas, vulcões, rios e lagos, formando o enorme Vale do Rift que podemos ver hoje. É como se a própria Terra tivesse se partido em dois, deixando uma cicatriz profunda que ainda continua mudando e se movendo a cada ano, embora muito lentamente. Esse fenômeno não só criou paisagens impressionantes, mas também permitiu o surgimento de novas espécies e ecossistemas únicos. Na Etiópia, o vale se estende do nordeste ao sudoeste do país, e sua riqueza geológica não só permitiu encontrar fósseis incríveis, como os de Lucy, mas também moldou paisagens dramáticas e únicas. Lagos profundos, planícies vastas, vulcões ativos e montanhas que se erguem majestosamente no horizonte. A majestade do vale não é só visual, mas também vital para a vida na região. Seus solos férteis, suas águas e seu clima permitiram que comunidades como os Karo, os Hamer e outras tribos do sul da Etiópia se adaptassem e prosperassem em um ambiente que combina beleza, desafio e abundância. Curiosamente, o Vale do Rift também é um laboratório natural de evolução. As mudanças geológicas favoreceram a diversidade de espécies, tanto animais quanto humanas, transformando a área em um lugar onde a história da vida pode ser lida como um livro aberto de milhões de anos. Um lugar majestoso e único no mundo, mas certamente menos surpreendente do que uma região reconhecida como o lugar mais quente do mundo. Localizado no nordeste da Etiópia, o deserto de Danakil ostenta o título de ser o lugar com as temperaturas mais altas da Terra. Nesse deserto, as temperaturas podem chegar a 60 graus Celsius, representando um desafio extremo para a vida de qualquer espécie animal. Sua paisagem surreal, marcada por extensas formações de sal, geysers de ácido e lagoas de lava, oferece um espetáculo de beleza áspera e desolada. Apesar de sua hostilidade, o deserto de Danakil é habitado por comunidades locais que adaptaram suas vidas a essas condições tão extremas, nas quais a maioria dos seres humanos não sobreviveria por algumas horas. Mas isso não acontece com a tribo dos Afar, um dos grupos étnicos que reside nesta região, que desenvolveu formas únicas de vida que lhes permitem sobreviver neste ambiente infernal. Esses habitantes costumam viver em comunidades nômades ou seminômades, deslocando-se de acordo com as condições do deserto e a disponibilidade de recursos. Seu modo de vida inclui a coleta de sal e a criação de gado, adaptações essenciais para sobreviver em um ambiente tão inóspito. Em resposta às duras condições do deserto, as tribos Afar, como os Hamer e os Karo, também praticam a poligamia, uma tradição que os ajuda a lidar com as dificuldades da vida no deserto, como a escassez de recursos e o trabalho intenso. Essa prática permite uma maior coesão social e uma distribuição mais equitativa das responsabilidades e recursos entre essas famílias. Como você pode ver na Etiópia, esse modo de vida, que implica que um homem pode ter várias esposas, em vez de uma mulher ter vários maridos e não o contrário, é algo bastante comum. Em algumas comunidades, essas práticas ajudaram a garantir a estabilidade social e econômica em um ambiente onde as condições podem ser muito complicadas. Ter várias esposas pode ser uma forma de garantir um maior número de descendentes, o que implica mais mão de obra, especialmente na agricultura e na pecuária. Chegados a este ponto, e agora que conheceste a beleza da Etiópia e do seu povo e muitos dos seus mistérios, aproveitamos para te perguntar:
Qual das tribos e tradições te surpreendeu mais? Você teria coragem de viver no deserto de Danakil? Ou quantas cabras ou vacas você acha que vale ou valeria sua esposa ou esposo? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de ajudar o mundo sem censura, para que a gente possa pesquisar e criar vídeos tão interessantes como este todas as semanas. E não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura, se ainda não o fez, para conhecer o mundo de uma forma única e emocionante. Adoraríamos ter você conosco e ler seus comentários. Voltando ao deserto de Danakil, é importante saber que visitá-lo sem uma preparação adequada pode ser extremamente perigoso. As altas temperaturas, a falta de água e a geografia vulcânica exigem um planejamento meticuloso. Os viajantes devem contar com guias experientes e equipamentos especializados para garantir sua segurança. As temperaturas extremas podem causar desidratação e insolação, enquanto o terreno vulcânico e as emissões de gases tóxicos acrescentam riscos adicionais. Além disso, devido à distância e às condições severas, é crucial ter um conhecimento profundo do ambiente e estar bem equipado para enfrentar os desafios que ele apresenta. Apesar dos riscos, o lugar mais quente da Terra atrai aventureiros e cientistas que querem curtir sua paisagem única e estudar suas características geológicas e climáticas. A região oferece um vislumbre de um dos ambientes mais extremos da Terra, e sua beleza incomum e formidável a torna um destino fascinante para quem quer explorar os limites da vida em nosso planeta. Além de suas impressionantes maravilhas geológicas e arquitetônicas, a Etiópia oferece 2 cidades que parecem congeladas no tempo, proporcionando uma viagem ao passado através de sua arquitetura e vida cotidiana. Um dos melhores exemplos é a cidade murada de Harar, no leste do país, que se destaca por ter sido um importante centro comercial e cultural islâmico, e por suas ruas labirínticas. Mas certamente o que torna a cidade de Harar única não é tanto a beleza de suas ruas, mas uma das tradições mais surpreendentes que existem. Em Harar, alguns moradores arriscam suas vidas alimentando hienas selvagens nas margens das históricas muralhas da cidade. Essa tradição se mantém há séculos, não por dinheiro ou espetáculo, mas como uma forma de honrar a relação entre a comunidade e a natureza, lembrando que humanos e animais compartilham o mesmo espaço e dependem mutuamente da sobrevivência nesse ambiente. Os alimentadores, conhecidos por sua coragem e destreza, não dopam nem enganam os animais. As hienas são completamente selvagens e podem atacar a qualquer momento. A prática requer anos de experiência e um profundo conhecimento do comportamento desses animais ferozes. Dizem que as hienas reconhecem seus cuidadores e respondem a sinais quase rituais durante a alimentação, criando um vínculo único que mistura respeito, risco e tradição, algo que fascina os visitantes e mantém viva uma das práticas culturais mais ousadas da Etiópia. Além dessas realidades surpreendentes, a Etiópia é famosa por suas impressionantes igrejas e casas construídas em alturas extremas, esculpidas em rochas e cavernas. Esse fenômeno é particularmente notável na região de Lalibela e em outras áreas montanhosas do país. A prática de construir nessas alturas extremas tem várias razões. Historicamente, a vida nas alturas oferecia proteção e isolamento, ajudando as comunidades a se defenderem de possíveis invasores. Além disso, a construção em rochas e cavernas era uma adaptação inteligente ao ambiente geográfico e climático, que proporcionava um refúgio natural contra as condições extremas de algumas regiões do país. É por isso que essa arquitetura fascinante não se limita apenas a Lalibela. Em outras regiões da Etiópia, como as áreas próximas ao Vale do Rift, também se encontram exemplos de habitações e locais de culto construídos em rochas e cavernas, muitas vezes a centenas de metros de altura, onde ainda hoje se acredita que vivam comunidades isoladas. O que é realmente surpreendente é que sociedades inteiras conseguiram viver nesses lugares extremos, adaptando sua vida cotidiana a alturas e perigos que para qualquer um de nós seriam impossíveis. Não se tratava apenas de construir casas ou templos. Essas comunidades desenvolveram sistemas de acesso
armazenamento de alimentos e até mesmo de defesa contra predadores ou invasores, demonstrando uma engenhosidade e resiliência impressionantes. Uma curiosidade fascinante é que, em algumas dessas construções, os habitantes aproveitavam as correntes de ar e a orientação da rocha para ventilar e manter suas casas frescas, demonstrando um profundo conhecimento do ambiente natural. Quase como se tivessem inventado seus próprios e sofisticados sistemas de ar-condicionado milenares. Uma beleza que não se reflete apenas na sua natureza e história, mas também no presente do seu povo, já que a raça etíope é reconhecida como uma das mais bonitas de África. Este país está situado na encruzilhada entre África e a Península Arábica. E isso tem muito a ver com o fato de ser o lar de uma beleza fascinante que cativa quem a conhece. Essa mistura única de heranças africanas e orientais deu origem a uma população com uma diversidade de traços físicos que são ao mesmo tempo exóticos e deslumbrantes. É por isso que tanto as mulheres quanto os homens etíopes exibem uma beleza que reflete a convergência de múltiplas culturas, resultando em uma aparência única que combina a elegância e a força física africana com a suavidade dos traços árabes e orientais. Essa beleza extraordinária também se manifesta no sucesso de muitas etíopes em concursos internacionais de beleza, vencedoras de prêmios e reconhecimentos a nível mundial. Assim, em cada rosto etíope, pode-se observar uma história de diversidade, herança e beleza que vai além das fronteiras culturais, oferecendo um olhar cativante para uma das nações mais enigmáticas e belas de África. É justamente por essa rica herança que a Etiópia abriga algumas das tradições mais misteriosas e extraordinárias do planeta, oferecendo um panorama fascinante de nossa história compartilhada e dos modos de vida que perduraram ao longo dos séculos. Um dos costumes mais surpreendentes e controversos da Etiópia é o casamento por rapto entre a tribo dos Ororo. Esse ritual envolve um homem que captura uma mulher com o objetivo de torná-la sua esposa. Embora alguns considerem isso um costume ancestral, o aspecto mais problemático é que, em muitos casos, não há consentimento por parte da mulher, e o rapto é realizado à força. Essa prática, que remonta aos tempos antigos, tem sido defendida por seu significado cultural, mas também tem causado muitas preocupações sobre o respeito aos direitos e à liberdade pessoal. Nos tempos antigos, esse costume era entendido como uma forma de garantir a união de duas famílias e reforçar alianças tribais. Acreditava-se que a captura da noiva simbolizava o desejo do homem de estabelecer uma relação duradoura e consolidar sua posição dentro da comunidade. Apesar de se tratar de uma prática ritualizada com certos códigos, a falta de consentimento da mulher e certas situações levaram a que, aos poucos, esse rapto ritual fosse desaparecendo, até ser considerado quase extinto. Como você pode ver, a Etiópia é um dos lugares mais impressionantes e misteriosos do planeta. Um lugar com infinitas curiosidades, algumas das quais certamente o surpreenderam. Mas talvez uma das realidades que mais surpreende quem conhece este lugar é saber que foi aqui que foi inventada e descoberta uma das bebidas mais famosas e apreciadas do planeta, o café. Embora hoje em dia muitos associem o café a países como a Colômbia ou o Vietnã, conhecidos por seu excelente café, a história dessa bebida começa em um lugar muito mais remoto, as terras altas da Etiópia. Pensando no café, aproveitamos para perguntar: qual você considera o melhor café do mundo? Você acha que o café foi descoberto na Etiópia ou em outro país? Será ótimo ler seus comentários. Obrigado! Seja como for, a lenda diz que o café foi descoberto por pastores da região de Cafa, na Etiópia, no século IX, quando notaram que suas cabras ficavam incomumente energéticas depois de comer os frutos vermelhos de um arbusto particular dessa região remota. Na verdade, como você deve ter percebido, acredita-se que o nome café venha justamente de Cafa, em homenagem às suas origens e à terra onde começou a história dessa bebida que hoje é consumida em todo o mundo. Os pastores, intrigados com o efeito estimulante dessas plantas em suas cabras, começaram a experimentar os frutos, inicialmente preparando-os em uma infusão. Logo sentiram que essa bebida lhes dava asas, a ponto de se tornar um elemento fundamental da cultura etíope,
espalhando-se para outras regiões do continente e além. Hoje em dia, o café etíope é conhecido por sua qualidade excepcional e sua ampla variedade de sabores únicos, que refletem a diversidade das regiões e altitudes onde é cultivado. A Etiópia continua sendo um dos maiores produtores de café de qualidade do mundo, e seu café é aclamado por conhecedores e especialistas por seu perfil de sabor distinto e sua rica herança cultural. A descoberta do café na Etiópia não só marcou o início de uma das bebidas mais populares do mundo, mas também destacou a profunda conexão deste país com a natureza e suas tradições. Se você chegou até aqui, certamente gostaria de saber como chegar à Etiópia, aproveitar ao máximo sua cultura e natureza e saber se é um país econômico e seguro. Por isso, nós do Mundo Sem Censura pesquisamos a fundo e trazemos as informações mais completas para que sua viagem seja inesquecível. Para chegar à Etiópia a partir da América, a opção mais comum é voar até Addis Abeba, a capital, com voos diretos ou com escala a partir de cidades como Nova York, Los Angeles ou Miami. A partir da Europa, pode-se chegar a partir de cidades como Londres, Paris ou Frankfurt, geralmente com escala em hubs internacionais como Istambul ou Doha. Quanto ao visto, os cidadãos dos Estados Unidos e da maioria dos países europeus precisam de visto para entrar na Etiópia, que pode ser obtido online como e-visa antes da viagem. O processo é rápido, simples e geralmente custa cerca de $50 americanos por pessoa para uma viagem de 30 dias. A Etiópia é um país relativamente seguro para os viajantes, especialmente nas principais rotas turísticas e em cidades como Addis Abeba ou Bahir Dar. Os níveis de criminalidade são baixos em comparação com outros países africanos, embora, como em qualquer destino, seja recomendável ter cuidado em áreas pouco movimentadas ou durante a noite. O custo de vida na Etiópia é muito baixo, um dos mais baratos do mundo. Por exemplo, um jantar para 2 pessoas pode custar entre $2 e $5 americanos, um hotel de gama média entre $15 e $20 por noite, e um café em Kaffa, a região de origem desta bebida lendária, pode custar menos de $1. Isto torna o país um destino ideal para quem procura experiências autênticas, sem gastar uma fortuna. Para se locomover pelo país, a melhor opção é combinar voos internos entre as principais cidades e transporte terrestre para explorar regiões mais remotas. As principais rodovias estão em boas condições, enquanto nas zonas rurais ou em direção ao Vale do Omo, são usados caminhões 4x4 devido às estradas de terra e rios que precisam ser atravessados. Se o seu objetivo é conhecer tribos como os Hamer, Karo ou Ororo, há excursões organizadas a partir de cidades como Jinka ou Turmi. Os pacotes geralmente duram entre 3 e 5 dias e incluem transporte, guia, hospedagem e refeições. Os preços variam entre $300 e $500 americanos por pessoa, dependendo da duração e do nível de conforto. Entre os dados curiosos que tornam essas excursões valiosas para um viajante, está a possibilidade de participar de mercados locais, cerimônias tradicionais e observar a interação das tribos com seu ambiente natural. Além disso, os guias explicam o simbolismo dos rituais, vestimentas e adornos, o que permite ao visitante entender a história e a cultura desses povos de forma profunda e respeitosa, algo que torna a experiência muito mais do que uma simples viagem turística. A gente do Mundo Sem Censura espera que esse passeio pela fascinante Etiópia tenha sido tão emocionante para você quanto foi para a gente. Pensando nisso, e no esforço que fazemos para produzir esses vídeos, adoraríamos que você deixasse um like e seu comentário, que é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo todas as semanas. Se você gostou deste vídeo e ainda não está inscrito, não espere mais e faça isso agora, ativando a campainha para não perder os vídeos fascinantes que fazemos todas as semanas. Vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer um dos lugares mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que este lugar tem a oferecer.